Eu cumprimento a todos os ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Constitui-se uma alegria muito grande estar aqui, uma honra que o eterno Deus Todo-Poderoso nos concede. Agradeço Ele de toda a minha alma e também louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor José Felipe da Silva, que nos concede esta oportunidade, a confiança de dirigir uma palavra de Deus para os nossos corações. Muitas vezes a gente não vê, você não sabe, e os companheiros aqui informam de uma forma intermitente, toda hora, e você diz assim: poxa, mas fala tanto do presidente, mas você e eu precisamos aprender o que é princípio de honra. Esse homem, você não está vendo ele aqui, mas nesse mês que se passou, ele correu bastante para prover ajuda para os obreiros, para o campo aqui local, para que não faltasse o pão na nossa mesa, porque essa crise ela traz um monte de problema, as entradas, dízimos, elas caem. E os nossos irmãos, os nossos companheiros, aleluia, têm a sua necessidade. E o pastor, aleluia, corre de um lado para outro e vem suprir as necessidades. E a gente tem que agradecer, porque nós vemos um amor singular nessa hora, nesse momento, quando a gente vê repartir o pão e se preocupar com as famílias. A missão Leumim também, que o pastor Márcio já disse alguma coisa. Nós estamos vendo os missionários com um trabalho que não para. Por quê? Porque eu e você, os crentes que conhecem a verdade, continua segurando a corda da contribuição, do dízimo, e a obra de Deus, ela não para. Por isso, é motivo de a gente agradecer a Deus, sim, pela vida, aleluia, daqueles que embraçam o escudo e não deixa com que a peleja avance e venha causar derrota em nossas vidas. Eu quero ler um texto bíblico, 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 17. Eu quero hoje falar sobre a visão que vem pelo discipulado. Ele é adquirido pelo discipulado. Essa visão ampla, maravilhosa, que nos faz enxergar através da fé. E aqui, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, amém e amém. A visão que vem pelo discipulado, ela é adquirido através de um discipulado que muitas vezes é negligenciado em nossa vida cristã. Esse texto bíblico no capítulo 6, ele conta a história daquele milagre muito conhecido, o moço que vai até o Jordão com o seu machado e quando ele estava na empreita, ele derruba o ferro do cabo e fica preocupado e clama para o profeta, clama para Eliseu: ah, Senhor meu, porque era emprestado. Em cima desse texto bíblico, a gente aprende algumas lições sobre discipulado. Louvado seja o nome de Jesus. O texto começa a dizer assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu.
Primeiro princípio do discipulado cristão é a comunicação. Muitas vezes nós esperamos que a comunicação ela seja feita somente de cima para baixo. Mas aqui nós vemos ousadia nesses discípulos. Por quê? Porque eles foram até o profeta e eles começaram a comunicação, disseram, conversaram com Eliseu, o homem de Deus. Muitas vezes nós, na nossa vida cristã, criticamos, achamos ruim, mas não temos a humildade de ir até o homem de Deus, até o pastor, até o líder, e expor os nossos problemas, expor, aleluia, a nossa imaturidade, o nosso desejo de crescimento. E aqui a gente aprende essa lição preciosa. Outra qualidade é que eles viram que a habitação era pequena para eles morar naquele lugar, viver naquele lugar, naquele rancho de profetas. Então, a habitação ficou pequena. Qual é o outro princípio que a gente aprende aqui? Aleluia. O discipulado, aleluia, e a aproximação. Por quê? Como que eles falam com Eliseu? Eles falam para Eliseu: Eliseu, nós queremos habitar contigo, habitar com você. E muitas vezes o que falta, aleluia, naqueles que querem aprender um discipulado é a aproximação. Aproxime-se do seu Eliseu, aproxime-se do seu líder. Eu não sei se é um líder de mocidade, se é de adolescente, se é do círculo de oração, mas não deixe que o pretexto da distância, aleluia, faça com que você, aleluia, tenha humildade de se aproximar do seu líder. Louvado seja o nome de Jesus. Como eles viram que o ambiente era pequeno e eles precisavam de um ambiente maior, nós aprendemos do líder e o crescimento. Quando o nosso ministério chega no momento, a nossa vida cristã, que aquilo que estamos fazendo parece que já não satisfaz, fica estreito, fica apertado, e nós temos a necessidade de crescer. E muitas vezes eu fico vendo alguns cristãos que não entendem isso. Eles têm uma anomalia. Eles querem ser nanicos espirituais a vida inteira. E não querem crescer. Não gostam do crescimento da obra de Deus. Não gostam do crescimento da igreja. Muitas vezes, quando a igreja pensa em crescer, quando a igreja pensa em expandir, as pessoas falam: por que isso? Qual é a necessidade disso? Meu querido, você precisa aprender discipulado na sua vida, porque aquele que é de Deus, ele quer ter uma visão cósmica de crescimento, ele quer, aleluia, crescer no reino de Deus, ele tem desejo, aleluia, de expandir o seu horizonte espiritual. Nós vemos aqui também, aleluia, que a característica desse discipulado que agrada a Deus é que esses discípulos, eles querem se mover, eles não querem ficar parados. Isso é chamado de sinergia. É quando as pessoas, elas querem, aleluia, através de grupo, através da coletividade, eles querem crescer, eles querem, aleluia, se mover no reino de Deus e na obra de Deus. Eles usam o termo: vamos com a gente, Eliseu. Terminemos esse trabalho sempre colocando o líder junto, o líder ao lado. Eles pensam em equipe. E todo discípulo, ele não é exclusivista. Todo discípulo, ele não é egoísta. Ele não pensa só em si. O discípulo verdadeiro, ele quer trabalhar em equipe. Ele convida aqui o profeta Eliseu para ir junto. Vamos, trabalhemos, terminemos juntamente esta obra.
aleluia, também aprendo aqui que o discípulo e o seu relacionamento intrapessoal e interpessoal. Qual é o relacionamento intrapessoal? É aquele que eu relaciono bem comigo mesmo. E o interpessoal é aquele que eu relaciono com as pessoas que estão ao meu lado. E eu vejo isso onde, pastor Natanael? É quando eles dizem, vamos até o Jordão e cortamos árvore naquele lugar. Eles não são pessoas que querem fazer o reino de Deus pensando em glória pessoal. Não, eles envolvem todos os moços que estão ali. Vamos até o Jordão, vamos trabalhar junto. E aí, quando se trata desses dois tipos de relacionamento, aquele que eu me relaciono bem comigo, tem vez que tem pessoas na obra de Deus que ele consegue fazer as coisas sozinho. Mas quando se trata de fazer coletivamente, interpessoal, ele tem dificuldade. Você precisa, como discípulo de Cristo, aprender a se relacionar com as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eles dizem, vamos trazer dali uma viga. O que eu aprendo aqui, nesse texto, é o discípulo e a sua capacidade. Eu conheço pessoas que eles querem carregar uma madeireira nas costas. Eles querem carregar, aleluia, todo o tipo de viga sozinho. E não é possível isso no reino de Deus. Aleluia, não é correto isso no reino de Deus. Eu conheço pessoas que eles se orgulham em dizer, eu tenho 5 cargos na igreja, 10 cargos na igreja. Eu aprendi com os meus pastores no passado, que quem toca 7 instrumentos, não toca nenhum bem. Aprenda a carregar só sua viga. Eu já cheguei em igrejas, muitas vezes, que não tinha pessoas para trabalhar. E o pastor me acumulava. Mas o que eu fazia? Eu chamava pessoas despreparadas, colocava do meu lado, preparava elas e dizia, olha pastor, já tem uma pessoa que sabe fazer o serviço. Por quê? Porque eu não posso carregar muita viga, pastor. Eu tenho que carregar só a minha. Eu tenho que desenvolver o meu talento. Aleluia. Reino de Deus verdadeiro é como esses moços. A gente traz uma viga do Jordão. Não queira trazer todas as vigas. Não queira se estrupiar espiritualmente. Seja uma pessoa, aleluia, sua capacidade. Desenvolva bem o seu talento. Lembra da parábola de Jesus? Tem pessoa que até tem capacidade de você dar 5 talentos para ela, e ela devolver 10, 2, devolver 4. Mas tem aqueles que enterra o seu talento. Lá em Lucas, eu acho tão interessante, que ele enterra esse talento em um lenço. Por quê? Porque tem aqueles que nem viga quer carregar. Eles, aleluia, dão 1000 desculpas no reino de Deus para não fazer algo. Ei, meu querido, faça alguma coisa para Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O discipulado e o seu propósito. Façamos e façamos. Eles tinham um propósito. Qual que era o propósito? De fazer alguma coisa para Deus. Fazer alguma coisa que glorificasse a Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Deus te chamou para fazer alguma coisa no reino dele. Deus te chamou para você se envolver. Qual é o propósito de você ser discípulo? A palavra discípulo no grego é ser parecido com o seu mestre. Deus, ele não quer ninguém ocioso. Você lembra daquela parábola que Jesus, ele passa, aleluia, contando na parábola, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, a pergunta dele era, por que estáis ociosos? Deus não quer ninguém ocioso no reino dele. Tenha um propósito de fazer alguma coisa para Deus. O discípulo, aleluia, e a sua estabilidade. Por quê? Vamos fazer uma habitação. Reino de Deus não é lugar de visita.
Reino de Deus não é para você vir esporadicamente. Reino de Deus não é para você vir quando tem um grande evento, quando tem cantores, quando tem pregadores. Você não pode esquecer que como discípulo, você tem que ser adorador do seu mestre Jesus Cristo. E quem é adorador do seu mestre de Jesus Cristo, ele, aleluia, pensa em uma habitação. O que é uma habitação? Se bater vento, bater chuva, se, aleluia, correr rio na estrutura, tem estabilidade espiritual. Aleluia, não seja só um visitante do reino, não seja somente um amigo do evangelho, mas, aleluia, construa rapidamente como discípulo uma habitação para você estar na presença do Deus Todo-Poderoso. O discípulo e a confiança. Quando eles contam todo o projeto para o homem de Deus Eliseu, o que ele fala? Ele fala: ide, pode ir, vai lá fazer a obra de Deus. É tão gostoso quando o pastor, o mestre, o líder, ele confia, aleluia, naquele que ele está discipulando. Ele confia. Eu me recordo de muitas vezes que algum pastor amigo meu ligar para mim e falar: pastor Natanael, você tem alguém para me indicar? É tão duro quando você não tem ninguém para indicar. Porque quando você dá liberdade, ele dá liberdade, e ele dá aqui o comando, a ordem, ele diz: ide, pode ir. Ele está dizendo: eu confio em vocês. Eu acredito que vocês têm capacidade para construir uma casa maior, para construir uma habitação maior. Ele tinha confiança nos seus, aleluia, liderados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meu querido, aleluia, Deus, ele quer ter confiança em você. Aleluia, o teu líder quer ter confiança em você. Mas para isso, você tem que se comportar como um discípulo. Eu conheço algumas pessoas, nessa minha vida de experiência pequena, que às vezes ele faz um trabalho na casa dele, de jovem, faz um trabalho lá, aleluia, familiar, convida algumas pessoas, e muitas vezes, naquele ambiente, ele é membro da igreja, se confia nele, e muitas vezes se reúne para quê? Nunca vi o Espírito Santo fazer uma obra dessa. Difamar, falar mal, aleluia, falar contra, aleluia, o sistema, a igreja. Ei, querido, aleluia, um bom discípulo, ele tem, aleluia, confiança no comando. Quando você se torna membro da igreja, você recebe direitos e deveres. Os seus direitos é o ide que a liderança está dando para você fazer algo. E ide é o quê? É anunciar. Ide é o quê? É falar boas novas de salvação. Ide é o quê? Ide é para falar de Cristo. Falar contra o pecado para que as almas sejam libertas. Aleluia, essa autoridade do ide é para quê? É para que eu e você, aleluia, porque alguém confia em nós. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ele não disse difamai, ele não disse caluniai, ele não disse conjecturai, ele disse pregai o evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. O discipulado e a diplomacia. Quando? Eles já tinham autoridade para ir, mas não foram todos. Leia o texto. Um moço disse: não vou sozinho não. O senhor vai ter que ir com a gente, Eliseu. Digna-se de ir com a gente. E aí o líder Eliseu responde: eu irei. Oh, que maravilha. O que isso ensina, pastor? O discipulado e a diplomacia. Às vezes a gente acha ruim, porque nós honramos o nosso presidente. Alguém fica falando: não precisa tanto. Eu concordo com você. O nome que tem que ser falado 90% da igreja é o nome de Jesus. E você acha que o anjo não sabe disso? Ele sabe. Mas princípio de honra, a minha Bíblia diz: dai honra a quem merece honra. Você ser diplomático, você se comportar como embaixador. Como se comporta como embaixador, pastor? Se comporta como embaixador quando eu represento algo ou alguém, represento a minha nação,
represento o meu presidente, represento o meu líder. Então isso se chama diplomacia. Ele leva o líder. Quantas vezes eu preguei em congressos grandes? No meu auge, menino novo, eu chegava lá, eu trago a saudação do meu presidente. Oh, tem gente que não gosta. Não vejo mal nisso. É princípio de honra. Por quê? Porque eu não sou ninguém se não tiver alguém que recebeu de Deus o nome de líder, de anjo. Não existe em Sumaré 47 anjos. Existe um só. Só um. E nós somos auxiliares. Então eu, como diplomata, como diplomacia, eu tenho que levar o nome de quem me lidera. E outra, uma pessoa que tem desejo de levar o seu líder, ele tem um quartel. Quantas vezes eu sentado no púlpito, chegava um pregador lá atrás, sem a esposa. Muitas vezes eu mandava perguntar, pergunta para ele onde ele congrega. Eu sou itinerante. Eu falei, mas peraí, esse cara não tem lugar para tomar ceia? Esse camarada não tem um líder? Não tem um quartel-general? Eu falava assim, aqui não vai pregar não, você me desculpa. Você fala para ele que na próxima vez, ele se agregue a alguma igreja, se submeta a algum pastor, porque para pregar aqui precisa ser exemplo, ser diplomático, representar alguém. Primeiramente eu represento Jesus Cristo. Mas ele estabeleceu uma hierarquia na terra. Ele mesmo deu uns para pastores. Então eu tenho a diplomacia de estar representando aqui. Se ele quisesse, ele pregava em todas as lives, porque ele é o anjo da igreja. Se ele quisesse, ele cantaria todos os hinos da harpa, porque ele é o anjo da igreja. Se ele quisesse, ele regia o círculo de oração. Eu já fui pastor em igreja que não tinha e regi. Eu fui pastor tão pequenininho que não tinha mocidade, eu regia. Então o líder, ele confia num discípulo e ele dá a função para ele. E ele é um diplomata, um representante de alguém. Um verdadeiro discípulo nunca esquece isso. E aí, vou fechando. O discípulos e os acidentes. Você andando direitinho. Você andando certinho. Tem acidente no percurso. Você não passa sinal vermelho. Obedece às placas de sinalização. E de repente, uma fatalidade. Uma tragédia. E você não está livre disso. Agora você imagina. Andando direitinho. Tem percalços na nossa vida espiritual. Aqui, eles estavam direitinho. Não vejo nenhum erro aqui na minha visão pequena, no meu conhecimento. Mas de repente, quando eles estavam cortando uma viga, o ferro escapa do cabo. E aí esse moço grita, ah, meu Senhor, porque era emprestado. Aleluia, a sua ferramenta não é sua. Eu louvo a Deus todo dia. Porque eu tinha algumas dificuldades para pregar, pastor Léo. Eu quando era novo, eu tinha gagueira nervosa. Eu ficava nervoso. Quanto mais me irritava, mais nervoso eu ficava. E aí um dia me levanta um bendito de um profeta e vem põe a mão na minha cabeça e diz que eu ia pregar a palavra dele. Eu pensei. Na hora eu pensei. Falso profeta. Falso profeta. Não sabe que quando eu fico nervoso, não sai nada. Na hora o profeta, com a mão sobre a minha cabeça, disse assim, por que dizes isso no seu coração? Eu vou soltar a sua língua no tempo certo e tu irás falar a minha palavra. Ei, é emprestado. Eu fui pastor em algumas igrejas, o irmão vinha me abordar. Irmão, eu tenho 7 dons. O que é isso, meu querido? Eu tenho 58 anos de vida, não tenho dom nenhum. Talento não é dom. Não confunda. Ei, dom é uma ferramenta do Espírito Santo que ele manifesta
quando ele quiser. Quando ele quiser. Profecia não é talento, é dom, é dele. Se ele quiser usar, ele usa. Se ele não quiser, fique calado na igreja, disse Paulo. Então, meu querido, aleluia, é emprestado. Cuide bem daquilo que Deus te deu. Olha a preocupação desse moço. E na hora, o profeta corta um galho, joga na água. Se você puder fazer isso, faça. Vê se você consegue. Mesmo com um cabo, um machado flutuar. O que isso me ensina, pastor? Quando ele jogou o galho lá, que subiu o machado, ferro, ele disse para o moço: levanta-o, pega lá, levanta. A parte do milagre o homem de Deus fez, mas a parte humana de ir lá tirar o machado que estava flutuando, o moço que derrubou que teve que fazer. O que isso me ensina, pastor Natanael? Se você for um bom discípulo, Deus vai, aleluia, usar na sua vida o teu líder, e Deus vai operar milagres através da vida dele. Agora, quando você tiver um acidente, quando você for alcançado por uma fatalidade, é você que tem que levantar. O homem de Deus não pode te levantar. Seja humilde, você errou. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. É você que tem que se levantar. Vai lá e levanta o que era emprestado. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me de mim um dos teus jornaleiros. Levantar foi o pródigo que teve que levantar. Querido, nós estamos vivendo tempos de acidentes, nós estamos vivendo tempos de tragédias e de fatalidades, e nós precisamos estar perto do nosso líder, estar perto daquele que nos lidera, estar perto, aleluia, do nosso mestre maior chamado Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso faça como esse versículo que eu li no 17. É outro milagre. Os milagres que, aleluia, Jesus revelava a Eliseu, onde a Síria ia atacar. Ia lá, avisava o rei de Israel. E de repente, aquele rei sírio, imperador sírio, ele se revolta com aquilo. Quem é que está sendo o espião aqui, hein? Quem é que está levando os lugares que eu monto acampamento? E de repente um moço de lá da Síria disse: não, meu senhor, olha como ele conhecia os milagres de Israel. Lá em Israel tem o Eliseu. Deus vai lá e conta para ele tudo que o senhor sonha nas câmaras de dormir. E aí ele avisa o rei de Israel, e o rei de Israel escapa. Aonde ele está? Lá em Dotã. Dotã? É. O que é Dotã? Dotã é um lugar onde José foi procurar os seus irmãos. Quando, aleluia, eles tinham saído. E aí José chegou em Dotã, ele ia se perder. Os irmãos tinham saído do lugar. Eles não sabiam que não estava mais lá. E ele ia ter que voltar com o pai. A vida dele não seria o mesmo, seria um fracasso. Porque nada ia acontecer na vida de José. Porque ele ia voltar fracassado: pai, não encontrei meus irmãos. Mas lá teve um sobrenatural. Um homem sem nome. Uma personagem sem nome. E aí José pergunta: viste os meus irmãos? É interessante. Ele não tinha nome, mas sabiam dos irmãos e José estava. E daí dá a direção. E lá começa a história de José. Poço, escravo, prisão. E aí começa o lapidar de Deus na sua vida. Olha o discípulo que estava preparado, que andava com o profeta Eliseu. Mas quando ele chega aqui, ele ainda não enxergava. Aprenda com Deus, meu querido. Tudo que você receber na vida, tudo que você crescer na vida, tudo que você se tornar na vida, não esqueça que ainda vai faltar visão para você. A gente tem que estar sempre orando para Deus abrir a visão em coisas novas. A gente tem que estar sempre orando para Deus ampliar a visão. Porque quando aquele moço, olha como é que ele era prudente.
levanta bem de madrugada. Eu vou aqui parafrasear, acho que para orar. Não sei, mas o texto fala, ele levantou bem de madrugadinha. E quando ele olha, estava cercado do OTAN de soldados sírios. Ele grita pela segunda vez: ah, meu Senhor, estamos perdidos, estamos cercados. E aí o profeta faz essa oração: não temas, moço, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Senhor, abre a visão do moço. E ele abriu, e estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Eliseu, quem tem a unção, quem tem a marca, quem tem a graça, é aquele que Deus escolhe para colocar como líder sobre nós. Às vezes a gente é jactancioso no coração, bate no, eu sou igual a ele, eu tenho a mesma unção, eu também fui chamado por Deus. Ei, querido, concordo com tudo isso, mas aqui na terra, salviticamente, todos são iguais. Salviticamente, pastor Felipe, a liderança, o ministério, o vice-presidente, não foi gasto uma gota de sangue a mais para salvar eles. Pastor Gerson, tudo salviticamente é no mesmo nível, mas hierarquicamente, Deus instituiu líder sobre nós. Aleluia, abra a sua visão. Compreenda, a chamada não é sua, a visão não é sua, a visão é de quem um milagre está em cima, de quem a carruagem, os cavalos de fogo, o sobrenatural está em cima. Deus pode sim dar uma partícula para você, mas é o Eliseu que vai ter que fazer oração para que eu e você seja abençoado. Quer crescer? Receba essa palavra no coração. Aleluia. Se você for um bom discípulo de Jesus Cristo, se você for um bom discípulo ministerial, certamente, cada dia mais, Deus ampliará a sua visão, abrirá a sua visão, e você enxergará coisas grandes e tremendas. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.